Mas antes de começar, eu gostaria de mostrar a Alba o final do livro de Jó, porque a esposa dele não aparece mais. Jó, capítulo 45, você vai ver que ele tem filhos e filhas. Adonai tem o nome de todas elas, mas não o nome da esposa dele. Olha só, versículo 10, do capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó. Mudou o Eterno a sorte de Jó, quando este orara pelos seus amigos, e deu o Eterno a Jó o dobro de tudo que antes possuíra. Vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos que antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Eterno havia enviado, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Assim abençoou o Eterno o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, o da terceira Queren-Rapuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, viu aos seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Volta comigo lá no capítulo 1. Então, a esposa dele não é citada como foi Abigail, que foi lembrada e foi erguida pelo rei, que era o rei Davi. Aqui no capítulo 2, você verá que, ouvindo os 3 amigos de Jó, todo o mal que lhes sobreviera, vieram a cada um de seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. Ele estava no auge do problema, que a sua pele, com todas as infecções. Quando o avistaram de longe, não o reconheceram. Ergueram uma voz, choraram, rasgaram seu manto, lançaram pó ao ar sobre a cabeça. Então se assentaram com ele na terra 7 dias e 7 noites. Porque quando você vê o livro de Jó, você acha que foram anos esse sofrimento. Ele não resistiria. 7 dias e 7 noites. Nenhum lhe disse palavra alguma, pois viram que a dor de Jó era muito grande. Mas Jó ali, vamos continuar na mulher insensata de Jó. Quando ele diz que ela falava como uma qualquer doida, aqui no versículo 10 do capítulo 2 de Jó, mas com tudo isso ele não pecou com seus lábios. A mulher de Jó era insensata. A insensatez é aquele ou aquela que perdeu a razão. É um louco, insano, precipitado, inconsequente. Falta sensibilidade física e sensibilidade moral. Você vá comigo ver o Salmo 14. Olha ali, o versículo 1. Vai falar do homem mau, Racha. Capítulo 14 do livro dos Salmos. Versículo 1. É o fraco. Aqui, ó. Desunécio no seu coração, o insensato, o fraco, o inconsequente. Desunécio no seu coração, não há Elohims. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Então, aqui, fraco aqui é uma das designações do hebraico Rasha, que significa mal diante de Adonai, porque ele é inconsequente, ele não sabe enxergar o mal e identificar o mal, não sabe. O versículo do Salmo 14 vai mencionar o coração, pois é do coração que comanda todo o ser. Então, ali no Salmo 14, vai dizer, ó, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Eterno olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e busque a Deus. Desviaram-se todos juntamente, se fizeram imundos, não há quem faça o bem,
não há sequer um. Então, é a mesma posição de Nabal. Mas um outro insensato, grave na Bíblia, que ele vai morrer também, é o filho de Davi, Aminon. E a irmã dele não teve como deter. Tudo acontece com a comida. Tudo. Olha para você ver os detalhes. Vão lá comigo. 2 Samuel. Dessa mesma insensatez. Capítulo 13. É Aminon. Você vai ver que ele vai deitar com a sua irmã. Isso é uma insensatez. Ele é um homem mau. Que ele vai forçá-la aqui, ó. E ela não soube detectar o mal. Olha aqui, ó. Quer ver? Versículo 6. Assim deitou-se Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, disse Aminon: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Está vendo como envolve comida, tudo? Mandou então Davi à casa dizer a Tamar: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, versículo 8 de 2 Samuel 13, seu irmão que estava deitado. Ela tomou massa, amassando-a, fez bolos e o cozeu diante dos seus olhos. Então tomou a panela e os tirou diante dele, mas ele recusou comer. Disse Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. Viu como ela não soube identificar o mal? Viu bem? Não soube. Fazer retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando os ofereceu a Aminon para que ele comesse, ele pegou dela e disse: vem e deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces. Não se faz assim em Israel. Levítico 18. Não faças tal loucura. Então ele é um insano, um louco. Tudo isso que é um insensato. Mas ela não soube detectar o mal. Frear o problema. Aí, ó. Aonde iria eu na minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora peço-te que fales ao rei, e ele não me negará a ti. Mas ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia. E sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou-se com ela. Então Aminon sentiu grande aversão por ela. De fato, era a aversão que sentiu por ela maior que o amor com que a amara. Disse-lhe Aminon: levanta-te e vai. Olha como ele faz com ela como uma qualquer. Assim somos nós quando nós não conseguimos identificar o mal. Nós não conseguimos identificar o mal. Nós erramos e aqui ela... O que é? Aqui no início da conversa, ela tinha que ter saído. Ela tinha que ter percebido e tinha ido embora. Ela não percebe. Ela não consegue identificar o que ele queria. Entendeu? Ela não consegue. Aí ele fala, versículo 17, chamou ao moço que o servia e disse: deita fora esta mulher e fecha a porta após ela. Olha que insensatez que fez com a irmã. A esposa de Jó, ela que estava nua, não Jó. Ela que se encontrava nua. Agora aqui o irmão colocou Tamar nua. Aminon colocou Tamar nua. No caso de Jó, é ela que estava nua, porque ela era fraca e má. Seu marido descobre agora o que estava escondido, que ela tinha interesses. Tem esposas, tem mulheres que casam por status. E mantém o casamento sem amar o outro por status. Porque se mantém... porque tem um bom salário, marido, e mantém aquilo ali. Irmãos, isso é hipocrisia, isso é uma inverdade. É melhor que se separe do que a ficar enganando o outro. Nós não estamos aqui apoiando separação daqui para ali, não. Mas tem casos que eles são tão graves que tem que apoiar a separação.
A justiça física, não é, Priscila? Apoia. Como é que vocês acham que a Torá não vai agir da mesma forma? Então, aquilo que para Jó era escondido ali foi trazido à luz. Porque ela tenta matar o relacionamento dele com Adonai. A fé, a emuná de Jó, a adesão que ele tinha a Hashem. Ela quer matar, cortar isso aí. Era um mal moral muito grave. Imediatamente Jó vai aplicar a Torá e se impõe com perseverança e obstinação de espírito. Ele se impõe no capítulo 13 de Deuteronômio. Se a mulher do seu filho, tua filha, ou a mulher do teu regaço, for te desviar da minha presença, não consintas. Acabe e Jezabel, não. Acabe consentia com toda a imoralidade, insensatez e maldade de Jezabel. Porque tem marido também que consente, permanece assim. E vai então a mentira, de um lado e de outro, sendo propagada, e vai até os filhos e a família, e a coisa continua. Não estou dizendo que todo aquele que está casado, que descobre alguma coisa, tem que se separar imediatamente. A Torá, no capítulo 13 do Deuteronômio, ele vai aplicar a Torá, com toda obstinação de espírito. Ele chama de doida, o que estava escondido veio à luz ali, e ali houve a separação definitivamente, porque ela não foi para um monte de lixo e de cinzas estar com ele. Voltou para a casa das amiguinhas, meu amor. Essas amigas com maus conselhos, foi. Não voltou e não reaparece na história de Jó. Ele teve um novo casamento, lógico, não é? No versículo 8 de Deuteronômio 13 diz assim: não consintas a ele, não o ouças, teu olho não será exorável para ele, não o pouparás, não o cobrirás, deixa-o nu. Foi isso que ele fez com a mulher. Ela sai da presença de Jó, mas nua. Primeiro ele era autoridade sobre ela, era o marido dela. Ela sai nua. Completamente. Porque a Torá diz, não consintas a ele, não o ouças, não a ouças, teu olho não será exorável, não consentir a não autorizar, não aderir à sua esposa. É isso que ele faz. Não aprová-la, não concordar com ela quando ela vai te desviar da presença de Adonai. Gente, isso é claro na Bíblia. Não ouças, não vai escutá-la. Ah, não, aí vem aquela coisa de amor e ouve outra vez, e conversa outra vez. Não. Se é desvio da presença de Adonai para servir a outro Deus, ou você serve a Deus ou você serve a outro Deus. Não será exorável, não ceda às suas súplicas. É isso que a Torá diz. Por isso que eu falei que ele imediatamente aplica a Torá. Ele se impõe com perseverança e obstinação de espírito. Isso é o homem reto, isso é ser homem. É a mesma coisa ela tem que fazer. É a mesma coisa. Não é ter medo, não poupar, não tratar com consideração. Porque às vezes, eu trato com tanta consideração, não é nada. Por causa dos filhos, aí fica com aquela história. Não é você brigar, gritar, fazer escândalo, nada. Mas é não você repetir o que os artistas fazem. São amiguinhos, continuam eternos amigos, e os filhos para cá, e todo mundo come junto e faz e acontece. Isso não funciona não, gente. Não consintas. Alguém que está te roubando da presença de Adonai, eu estou falando de roubo da presença de Adonai. Não cobrirás, não vai protegê-la, nem defender, nem envolver, nem vestir. Ela vai sair pelada, espiritualmente. Assim devemos agir quando nós somos retirados, nos roubado o direito de servir a Adonai. Olha só, em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Está escrito aqui, ó. Jó capítulo 2. Em tudo isso ele não pecou com seus lábios.
E Yeshua diz assim, ó, lá em Mateus: pois pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. É a boca que vai resolver toda questão. É a boca. Jó, o que eu quero falar para vocês, que Jó foi muito homem para cumprir mandamento. Homem de Adonai. Obstinado, de espírito, de amor, de adesão a seu Deus. Tremenda, tremenda, tremenda. Jó não dá lugar à depressão. Porque a depressão é uma palavra altamente moderna. Hoje eu estava conversando pela manhã, aí alguém que trabalha com as crianças, atendendo crianças, me disse: pastor, as crianças estão todas deprimidas, é fila para atendimento com depressão. Eu vou provar para vocês hoje que depressão é influência, você está sob influência de um espírito. Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar. Você está, porque você tem que tomar uma posição. É quando você é atingido imediatamente. O que Jó faz? Se levanta. Rasga a roupa. Mesmo que eu fique sem nada. Porque olha o que ele vai fazer no capítulo 19. Quer ver? Vai lá para você ver. Ele se une a Adonai em julgamento. Em julgamento, em justiça. Você falou muito bem. Isso é ser homem. Isso é ser homem. Olha aqui no capítulo 19. O que ele diz aqui, ó. Versículo 20. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne. Eu escapei só com a pele dos meus dentes. Por que me perseguis? Não, compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos, pois a mão de Elohim me atingiu. Por que me perseguis como Elohim me persegue? Da minha carne não vos fartareis? Quem me dera fossem as minhas palavras escritas, que fossem gravadas num livro, com pena de ferro e com chumbo, e que para sempre fossem esculpidas na rocha. Olha a grande palavra de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, meu Goel, e por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne eu verei a Elohim. Se eu não tiver pele mais, mas na minha carne eu verei. Porque aquilo ali, Loamut, Salmo 18. Não morrerei, mas eu viverei. Mesmo que ele estivesse sem a pele do corpo. Isso aqui, ó, olha só. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne eu verei a Elohim. Vê-lo-ei por mim mesmo, com os meus próprios olhos, e não outros, como o meu coração anseia dentro em mim para vê-lo. Essa é a adesão a Adonai. E eu imagino o prazer de Adonai, quando ele vê um sacerdote dele, um homem, assim com ele. Nessa adesão com ele, eu imagino. Olha aqui. Se disserdes como perseguiremos, visto que a raiz da aflição se acha nele, temei vós mesmos a espada, a Torá, pois o furor traz os castigos da Torá, e então sabereis que há um juízo. Adonai vai julgar a causa dele pela adesão que ele tem a Adonai. Mesmo que a pele fosse toda consumida, ele não entra em depressão. Depressão na anatomia é um abaixamento de nível causado por pressão. É uma depressão do solo. É um achatamento ou cavidade pouco profunda, depressão do osso frontal, que causa abatimento, enfraquecimento físico e moral, desânimo e esgotamento. É um estar nu à frente das pessoas. É uma pessoa em depressão. Ele está nu à frente das pessoas. Por quê? É uma pressão aqui. Se você lutar e se levantar e orar, o que eu disse que Jó orava? Os salmos de degraus. E recitar a pergunta Ritona, que quando ela está apertada ali na rua 7,
Com a desordem ali que os jovens fazem, ela ouve todo o barulho da casa dela, eles descendo ali a Rua 7, vão para a Praça da Ubaldo e ficam ali. O que ela faz? Ela falou, pastora Sandra, é um milagre. Quando eu acabo de orar os salmos de degraus, eles cessam. Ela já me falou isso várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Porque ela vai clamar a Adonai a solução para poder dormir. Porque são a balbúrdia noturna, nas trevas, à noite, a desordem. Então, é importante lembrar que o verbo ur no hebraico, chama, indica nudez. Eu quero mostrar isso para vocês, porque foi o Eterno que me ensinou essa questão. Provavelmente é a raiz dos substantivos e possivelmente uma forma variante de Arã, estar nu. Chama é uma grande labareda. Concorda? Uma grande labareda. Impetuosa e intensa. Como paixão. O que a paixão te faz? Rebaixamento. Não é assim, Priscila? Acaba com a pessoa. O negócio é aqui dentro, é de matar. Você vai e faz qualquer coisa, se joga da terceira ponte. Você faz um monte de coisa. Isso aí é a paixão intensa que leva à depressão e nos coloca nus à frente das pessoas. No hebraico, chama dos caldeus, ou luz dos caldeus, ou ainda esplendor dos caldeus, é de onde sai Abraão. Essa era uma cidade da Mesopotâmia. Mostra o mapa para mim, Levi, para eles verem de onde... Está vendo o risquinho vermelho? Olha lá, ó. Levi é ótimo, rápido. Olha lá, Ur. Está vendo? É o caminho que fez Abraão. Porém, depois do 2º milênio, não se deve, nós estudiosos da Bíblia, chamar tudo na Bíblia Ur dos caldeus. Ur dos caldeus é aqui embaixo na Mesopotâmia, onde estava Abraão, e ele vai sair daqui. Porque já a novela que o Edir Macedo fez na Record, a gente percebe que quando manda buscar mulher para Isaac, Abraão estava próximo lá de Arão, numa cidade de Ur. Por quê? As descobertas arqueológicas do Museu da Pensilvânia, do Museu Britânico, os famosos na arqueologia, descobriram outras. Olha lá, olha aqui. Nós vamos falar para vocês de Uruk. Ali você não está vendo, mas ó, corta a região, o Eufrates e o Tigre. Então, ali você encontra uma Ur. Está vendo a Ur de Abraão aqui embaixo? Ó, que a Gênesis vai mostrar toda a caminhada de Abraão até lá em cima, Arã. Isso que ele faz, é daquela Ur ali. Ó. Agora você vai ver Uruk, você vai ver Unuma, não sei. Lá em cima tem mais, quer ver? Urquixe, várias cidades com o nome de Ur. Então, não é científico chamar tudo de Ur dos caldeus, não é, segundo os estudiosos da Bíblia, não é científico chamar. Porque no 2º milênio, os arqueólogos descobriram tudo, eu vou te mostrar. A grande descoberta deles, dos arqueólogos, foi o grande movimento dessa Ur aqui, ó, Uruk, aqui embaixo. Ela que margeia o Eufrates ali, ó, ali. Onde Nabonito, os reis da Babilônia, restauraram totalmente, você vai ver que eles vão fazer isso. Vamos andar aqui, ó. Então, Abraão migrou para Arã. Então, a identificação para a cidade de Ur mencionada ali, a Ur de Abraão é aquela ali. Em 1853 e 1854, o vice-cônsul inglês, a pedido do Museu Britânico, explorou o Zigarut, uma torre gigante. Olha lá, as escavações do Museu da Pensilvânia e o Museu Britânico. Olha aí, para eu te mostrar que existia, para você não ter dúvida nenhuma. A torre gigante, de várias plataformas superpostas dos tempos dos caldeus e babilônicos.
Foram feitas algumas sondagens arqueológicas, foi encontrada uma estrutura de forma oval, como um templo decorado em honra a um deus chamado Nimurzak, que havia sido usado em tempos pré-históricos, cerca do ano de 4000 a.C., até a terceira dinastia de Ur, em 2066 a.C. Em 1922, na nossa era, 1934, uma expedição conjunta dos dois museus escavaram grandes áreas do local e confirmam, ali habitava uma população que frequentava esse zigarute, que era uma... olha o zigarute de Ur. Que isso aí é um desenho. Lá você viu, volta o outro. Você está vendo as escavações das grandes escadarias que levavam, porque esses deuses humanos, eles adoram essas escadarias longas, que vão dar uma subida gigantesca, até para tornar a coisa esplendorosa. Aí você está vendo as escavações. Ali habitaram uma população calculada em 34 mil pessoas, se levarmos em conta o distrito inteiro da Grande Ur. O zigarute, a pirâmide de 3 degraus, uma torre construída por Ur-Nammu, remodelada por Nabonido. O filho eu falo que é aquele que Daniel profetiza para ele, o neto de Nabucodonosor, Nabonido. Em 556 a 539 a.C., ele dominava a cidade de Ur. Essas coisas, irmãos, elas não acabam assim da noite para o dia, não. Elas são bem robustas. Por que são robustas? Porque as autoridades vão apoiá-las e vão reformá-las e vão estruturá-las para manter a adoração àquele Deus. Essa maciça estrutura é feita de tijolos queimados no forno. Há alguma evidência de que cada um dos 3 andares era colorido de forma diferente dos outros andares. Assim os arqueólogos entenderam. Então, o andar superior, onde estava o santuário, dedicado a Nanar, o deus da depressão, Nanar, consistia em um único aposento prateado de Nanar, na parte superior ali. Era o deus da melancolia, o deus da tristeza indefinida, que atingiu a melancolia da tarde, o estado de depressão intensa, traduzindo sentimentos de dor moral e caracterizado pela inibição das funções motoras. Coisa grave. No terraço haviam árvores, artificialmente plantadas. As árvores artificiais, porque não são produzidas pela natureza, e sim por uma técnica humana. As árvores falam do homem. A depressão é uma técnica produzida pelo próprio homem, que não se levanta como Jó para ficar livre dela. Por isso, olha só que esplendor esta coisa, esse zigurate, que é zigurate, alguns falam zigarute, é zigurate ali de Ur. Olha só, como o aposento prateado de Nanar. O aposento era todo prateado. Por que a cor prata? A cor prata é o branco brilhante. Dá brilho, alvura, cuja finalidade é suprir a luz do dia. Porque, meu Deus. E falar de pureza. Esse era o aposento de Nanar. Prateado. Alvura, cuja finalidade é suprir a luz do dia, porque ela passava a maior parte do tempo em depressão. No final da tarde, a hora que a Adonai fala: onde estás, Adão? Onde estás, Nanar? E manter-se em depressão. Supre a luz do dia por esses aposentos suntuosos, com estas árvores artificiais, e manter-se em depressão, preso ao compartimento de sua casa. O quarto, que ali
a depressão se mantém vitimando muitos e adorando Nanar. E adorando Nanar. Eu estou mostrando para vocês o Zigurat de Ur, ou Zigarut. A identificação do Zigarut de Ur é a obra de restauração feita por Nabonidus. Os reis não deixavam estas coisas desaparecerem. Além de reconstruir Nabonidus, aquele playboy de Daniel. Lembra que a mão aparece escrita na parede? É ele. Ele reconstruiu outros santuários da cidade, antes de instalar a sua própria filha, o nome dela é Belshat Nanar, como sacerdotisa em seu próprio novo palácio. Ur era importante como centro religioso em toda a região. Isso impedia que a mesma ficasse abandonada. Quando ela foi, após o século IV a.C., Ur entrou em período de declínio devido, volta aquele mapa do rio Eufrates, devido ao desvio do Eufrates. Olha lá, ó. O Tigre e Eufrates. O Eufrates é o de cá. Está vendo? Ela entra em declínio por causa do desvio do rio, que ela está logo à margem do rio Eufrates. Logo à margem ali. Devido a esse desvio do Eufrates e ao entulhamento do sistema de canais que serviam a cidade de Ur. Não é essa Ur de Abraão, a Ur que está mais em cima, Uruk, mais em cima um pouquinho. Então você pode entender que Ciro, que Adonai o chama de meu pastor, ele era um visitador desses deuses, adorador de Marduk, do deus Marduk. Mas quando Adonai o chamou, ele obedeceu e foi ajudar para que os judeus retornassem para a reconstrução de Jerusalém. Mas era frequentador de todo esse local, de todos esses deuses, porque aí havia um complexo de santuários. Não é só o Zigurat, não é só um complexo, porque os deuses trabalham em casais. Tinha Nanar e acho que Ningal, né, Levi? Nirgal, uma coisa assim. Você vê comigo Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2, você vai ver que ele rejeita. Ele vai rejeitar qualquer proposta de 11 a 13. Olha só. Qualquer proposta que pudesse, que fosse vinda do mais íntimo dos seus irmãos, dos seus filhos, da sua mulher, ele vai rejeitar, para não perder a sua adesão a Adonai. Foi o que eu já li com vocês de 11 a 13, ouvindo os três. Aqui, ó, em tudo isso, a parte B do versículo 10, Jó não pecou com seus lábios. Ele pecaria se ele blasfemasse contra Adonai, se ele rejeitasse Adonai. Jó não rejeitou. Então, nós precisamos compreender que a humanidade entra nesse processo de depressão, as crianças. E nós continuamos anunciando estas coisas, porque nós não conhecemos. Eu nunca soube na minha vida que existiam outras Ur na Mesopotâmia, na Turquia, no território assírio ali, nunca. Aí eu me lembrei da novela que está passando e a rapidez que o servo de Abraão chegou a Harã. Porque próximo a Harã, lá em cima, onde estava Abraão, né? Que ele sai de Harã, quando o pai morre, e desce, mas ele ainda estava lá. Quando ele não, ele já tinha descido, né? Eles põem que é muito perto que Abraão estava numa Ur lá em cima. Abraão era um homem próspero, muito rico, não disputava nada com todos os príncipes e os sheiks da época, mas era um homem de Adonai. Quando Davi fala para Salomão, seja homem para cumprir os mandamentos, seja homem para você enfrentar quando Adonai te corrige,
Quando Adonai nos fala, nos disciplina, nos ensina, e você reconhecê-lo, e você é o amigo. Abraão foi chamado amigo de Adonai, de tanta adesão que tinha. Então, nós encontramos na história de Jó essa beleza de um homem que poderia muito bem, sofreu muito, muito, perdeu tudo. O mais íntimo, que era a sua mulher, ele perdeu. Nada, nada o fez manter-se caído. Ele foi orar para se levantar e reconstruir a sua vida sobre as bênçãos de Adonai. Que o Eterno nos ajude muito, irmãos, para que nós venhamos a ensinar outras pessoas e ensinar e colocá-las orando a palavra como Jó orou, para que ele não fosse atingido pela influência desse Deus da depressão. Por isso que as árvores são artificiais, porque elas são feitas pela mão humana, não pela natureza. Quando os pássaros saem, deixam a sua sementinha e ali surge uma árvore. Foi isso que Naná fez para ornamentar o seu templo. Que o Eterno nos abençoe muito. Que o Eterno nos dê toda a graça. Eu gostaria de encerrar com vocês, mas orando Jó, capítulo 14, porque o Eterno nos disse que o homem, por isso que eu estou falando que nós precisamos vigiar. Nós estamos orando essa palavra, porque nós a colocamos na Bimá esta semana. Mas nós precisamos entender quem somos nós. Nós somos nascidos de mulher. Somos homens sujeitos a toda queda, a toda fraqueza humana. O que nós temos que fazer é vigiar. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de dificuldades. Nasce como a flor e murcha, como uma sombra passageira, ele não permanece. Sobre este tal abres os teus olhos. A mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Contigo está o número dos seus meses. Puseste limites, além dos quais não passará. Desvia-te dele o teu rosto, para que tenha repouso, até que, como assalariado, tenha contentamento no seu dia. Pelo menos há esperança para a árvore. Se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, dará ramos como a planta. Mas morto o homem e consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Aonde está? Como as águas se evaporam de um lago e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem despertará do seu sono. Oxalá me escondesses na sepultura, me ocultasses até que a tua ira se desviasse, e me pusestes um prazo e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, tornará a viver. Todos os dias da minha lida esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia. Terias saudades da obra das tuas mãos. Não contarias os meus passos, mas não estarias a vigiar sobre o meu pecado. A minha transgressão estaria selada num saco, e ocultarias as minhas iniquidades. Mas como a montanha se esborroa e se desfaz, e como a rocha se remove do seu lugar, como a água gasta as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Mudas o seu rosto e o despedes. Seus filhos recebem honra, sem que ele o saiba, são humilhados, sem que ele o perceba. Ele sente a dor da sua própria carne e chora somente por sua alma, que precisa ser tratada para ofertar ofertas de justiça diante do mar. Ofertas, contribuições de justiça perante Adonai, para que o templo esteja vestido. Que Adonai nos abençoe grandemente.
Porque não adianta, Adonai não buscará um perito para nos ensinar. Porque cada um de nós vai aprender com ele, com as experiências. Essa é uma experiência bem bíblica e pedagógica. A aprendizagem pela experiência. Porque Deus cerra o tempo. Ele fecha o tempo para nós. Porque nós tentamos lutar com Ele. E todo o tempo Ele quer nos amar. E nos manter ao lado dEle. Ser o nosso amigo e companheiro. Porque o mundo não está em paz. São latrocínios e crimes, um após outro. É uma luta constante. Então, nós precisamos ascender, subir até a presença do Eterno. E contar os nossos dias, para que nós alcancemos corações sábios. Amém, Pai. Amém. A luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Priscila, o que é latrocínio? Aí, tá vendo? E são latrocínios, são roubos seguidos de morte. Que o Eterno nos abençoe e nos dê uma semana de paz. E nos guarde, nos proteja, para que nós sejamos com Ele verdadeiros servos de Adonai. Amém.